Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que estão à bola da vez da discussão. Hoje a gente vai te mostrar 7 decisões bizarras do Poder Judiciário brasileiro. A gente sempre diz aqui que o direito não é uma ciência exata e que a palavra que mais responde a algumas questões jurídicas é depende, certo? Depende. Pois bem, então hoje a gente vai dar uma pausa no noticiário sobre o Brasil e vamos te mostrar 7 decisões bizarras do Poder Judiciário brasileiro. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leste. Mandou pro recalque, vai tomar no... E tem de tudo um pouco, tá? De coisas engraçadas, inacreditáveis, bizarras e até mesmo revoltantes. Se tá pronto, então vem com a gente. Tô com medo. Vamos começar falando de autoestima? Pois tem uma juíza na Paraíba que tem de sobra. Você já deve ter ouvido aquele ditado: há juízes que acham que são deuses e tem aqueles que têm certeza, né? Pois bem, a juíza Adriana Sete da Rocha Raposo, da Vara do Trabalho de Santa Rita, na Paraíba, escreveu em uma decisão em 2007 que o juiz é superior a qualquer ser material. Olha só o que ela escreveu. A liberdade de decisão e a consciência interior situam o juiz dentro do mundo, em um lugar especial que o converte em um ser absoluto e incomparavelmente superior a qualquer outro ser material. Tá bom para você? Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação. E por falar em autoestima, vamos falar um pouco sobre notável saber jurídico. Só para contextualizar um pouco vocês, o artigo 104 da Constituição Federal é o que estabelece quais são os critérios para que uma pessoa seja nomeada ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então tá lá, tem entre 35 e 65 anos, ser brasileiro, ter um notável saber jurídico e uma reputação ilibada. Isso levou o ministro dessa corte, em 2003, a proferir uma decisão dizendo que já que o requisito do cargo é ter um notável saber jurídico, ainda que ele não acredite que tenha, ele não deve se submeter a ninguém. Então ele não deve levar em consideração o entendimento de doutrinadores e de estudiosos do direito, porque ele, para ser ministro, precisaria ter esse notável saber jurídico. Então, olha o que ele disse na sua decisão. Não importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros desse tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para esse tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico, uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente não é. Mas para efeitos constitucionais, a minha investidura obriga-me a pensar que assim seja. A autoestima desse tem dia. E também tem caso de juiz e advogado lavando roupa suja no meio do processo. Eu uso Omo. Em 2004, um advogado pediu a suspeição de um juiz em um processo no Tribunal de Justiça do Pará. A suspeição é quando um juiz é considerado parcial para julgar algum caso, por motivos políticos, pessoais ou até de parentesco com algum dos réus ou algum dos envolvidos nesse processo. Nesse caso, o advogado alegava que ele e o juiz eram inimigos. O juiz respondeu em uma decisão chamando o advogado de nervosinho. Olha só o que ele escreveu. Não conheço o advogado, não me recordo de tê-lo algum dia cumprimentado e não sei por que me considera seu inimigo. E muito menos seu inimigo capital. Não sei de onde vem tanto rancor. O juiz acabou aceitando se retirar do caso, alegando que o advogado, mesmo que estivesse errado, tinha direito a um julgamento considerado por ele imparcial. Mas ele alfinetou mais uma vez o advogado em uma decisão. Olha só. Finalmente, informa ao requerente que, se tinha a intenção de ofender-me ou de alguma forma causar-me algum incômodo, fracassou. É que sob o efeito de 20 miligramas de fluoxetina, isso é impossível. Aliás, achei até um pouco engraçadas as suas ofensas e, confesso, apreciei seu estilo. Tipo assim, me dá esse remedinho, pelo amor de Deus. Já em Minas Gerais, em 2012, o juiz Carlos Roberto Loyola, do 3º Juizado Especial de Divinópolis, aproveitou da sua decisão para dar conselhos ao rapaz que saía com 2 mulheres para evitar conflitos na justiça. Ele analisou o processo de danos morais que envolvia essas 2 moças que se relacionavam com o mesmo rapaz. Na sentença, ele explicou como é que esse rapaz poderia ter feito se ele fosse um pouco mais esperto ou astuto
para que o seu conflito evitasse de passar pelo poder judiciário, evitasse de passar pela justiça. Segundo o juiz, o rapaz chegou à audiência tranquilo e se sentindo mais desejado que bombom de brigadeiro e festa de criança. Todas me querem, eu quero alguém. Na sua decisão, ele escreveu: nem para dizer que estava numa pescaria com os amigos. Foi logo entregando que estava com a rival. Eita, sujeito despreocupado. Também tão disputado que é pelas duas moças, que nem se lembrou de contar uma mentirinha dessas que a gente sabe que os outros contam nessas horas, só para enganar as namoradas. Talvez porque hoje isso nem seja mais preciso, como era no meu tempo das pescarias. Novas leis de mercado, foi o que escreveu o juiz. Em Goiânia, o juiz Joseli Luiz Silva, da Terceira Vara Cível, é conhecido por ser curto e grosso nos seus despachos. O magistrado é econômico nas palavras e direto nas suas críticas ao escrever uma decisão. Em janeiro de 2014, por exemplo, ele escreveu em um processo que, abre aspas, para comprar um carro de mais de R$22 mil, o autor teve dinheiro, mas para fazer frente a uma merrequinha de custas processuais, aí sim é carente. Em uma outra decisão ainda, ele escreveu o seguinte: desempregada é Estado e não profissão ou meio de vida. Vale lembrar que também os grandes empresários são, a rigor, desempregados. A autora emprestou um valor de R$ 29.025, se comprometendo a pagar parcelas mensais no valor de R$ 799,12 e contratou advogado para ingressar em juízo. Intime-se a declinar como se mantém ou recolhe as custas iniciais. Em 2019, o juiz Cláudio Ferreira Rodrigues escreveu em sua sentença que um aparelho de TV é essencial aos brasileiros por causa do BBB e do futebol. Um consumidor entrou com uma ação da justiça por causa da compra de uma TV que veio com defeito. Na sentença, o juiz falou o seguinte sobre o aparelho: sem ele, como o autor poderia assistir as gostosas do Big Brother, ou Jornal Nacional, ou um jogo do Americano contra o Macaé, ou principalmente jogo do Flamengo, do qual o autor se declarou torcedor. O juiz também ironizou os torcedores dos outros times cariocas. Ele disse: se o autor fosse torcedor do Fluminense ou do Vasco, não haveria necessidade de haver televisor, já que para sofrer não se precisa de televisão. Ai, eu decoro. Pra gente encerrar esse vídeo em um clima de quase fim de semana, afinal já é quinta-feira, a gente vai falar sobre um caso de Florianópolis em 2016. O juiz Wilson Fontana, do 2º Juizado Especial Cível da capital, julgava um processo por perdas e danos de um homem contra uma empresa de vendas pela internet. Na sua decisão, ele escreveu que o homem estava tentando dar o migué no juiz e que ele ficou triste. Tô triste, não tô feliz. Olha só o que ele escreveu. Confesso que fiquei triste com esse processo, com o autor, com os advogados, com o judiciário, com o sistema e comigo mesmo. Numa sexta-feira à tarde, 16 horas, janeiro, sol forte lá fora, pergunto se mereço realmente estar julgando esse processo. Acho que não. Esse, pra mim, é o melhor de todos. Ele me representa 100%. Mas, vai, eu tô triste com você, eu tô triste com o sistema, eu tô triste comigo mesmo. A vida é uma bosta. Metade da minha vida é: eu merecia estar fazendo isso aqui agora? Não. Não. Qual dessas decisões é a mais bizarra, na sua opinião? Deixa aqui pra gente nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você vai ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. Até a próxima. Até! Superior.